Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas realista. E talvez, para ser bem realista, eu precise aqui te dar uns chacoalhões, ou o que a gente costuma chamar aqui de tamancada. Sim, aquela de madeira da Lui Lui no meio da nossa cara, feito um Beyblade. Às vezes para acordar, para tomar aquela decisão, ou para acordar chacoalhão para a vida mesmo. Tudo no amor, paz e amor, sem guerra, sem brigas aqui. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @AndréiaChociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, ter acesso a outros tipos de conteúdo, vídeos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E também o nosso canal no YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Lá você pode se inscrever e já ser notificado toda vez que sai um conteúdo novo do nosso canal. Inclusive lá, as pessoas costumam deixar bastante sugestões nos comentários de temas que talvez vocês queiram ver aqui pelo nosso podcast. Então, dá uma passeadinha por lá, se você quer um tema interessante, pode deixar como comentário nos nossos vídeos. Hoje eu adiantei, hoje não vai ser na sexta, hoje tive que adiantar aqui na quinta, por alguns motivos logísticos. O nosso episódio sai hoje na quinta-feira. Peguei vocês assim, de surpresa. Não será no nosso sextou, dia 25 de julho. Acabando aí nosso meio do ano, férias escolares indo embora. Vamos voltar aí para a rotina, para essa segunda parte do ano. Então você que está deixando coisas para depois, né, querido? Depois está chegando. Sabe, né, 2024 lá que você prometeu que ia ser seu ano, enfim, e que ainda não engrenou, calma que a gente ainda tem aqui um tempinho para parte 2 do ano. Estou felicíssima porque esta mulher que vos fala ama Olimpíadas. Então hoje já começamos com o pé direito, começamos com o handball, amanhã tem a cerimônia de abertura. Gente, eu sou fanática, eu adoro Olimpíadas, tá? Adoro, amo, adoro. Mas o meu papinho aqui com vocês vai ser muito sobre uma consultoria que eu tive agora pela manhã com uma pessoa que, assim como 99,9% das pessoas que chegam até a minha consultoria, chegam com alguns dramas e dilemas, principalmente na questão do equilíbrio ali entre a vida profissional e trabalho. Meu público maior é a galerinha ali do final dos 20 e poucos anos para os 30 e até mais para frente. Então são pessoas que já passaram daquela gana ali dos primeiros anos, talvez de formada, os primeiros anos trabalhando de fato, e começam a levantar alguns questionamentos do será que a vida é só isso mesmo, correr atrás do dinheiro e se formar e trabalhar, enfim. Começam a perceber que o chegar lá, que a vista não é muito aquilo ali que pintaram pra gente, que se a gente fosse feliz no trabalho, todas as outras áreas da nossa vida estariam resolvidas, que algumas de nós, por exemplo, eu, filha de pais separados, talvez algumas se identifiquem aqui, que a gente não podia depender de homem, então a gente tinha que trabalhar muito para ser independente, para na hora que casar não ficar dependendo do marido, enfim. Depois, inclusive, quero fazer um episódio só sobre isso. Nós, millennials ali, filhas de pais separados, enfim. Mas que vão chegando nesse ponto aí de trabalhar muito, de se doar muito, de até algumas pessoas avançarem na carreira, crescerem na carreira. E se dá conta que se a vida for só isso, tamo na merda. E que não tá feliz. Não tá alegre, não foi bem isso que prometeram. Só ali o trabalho e outras questões começam a ser levantadas. Mais especificamente nessa consultoria, eu queria falar hoje sobre limites. Sim, sobre limites. Para isso, inclusive, eu vim toda pomposa e maravilhosa aqui. Como, assim, eu quero levar vocês a pensarem, assim, eu tenho que entrar nessa skin. Olha que sério. Até para
Pra dar a tamancada, eu preciso estar preparada, eu preciso estar nessa skin da pessoa séria. Coloquei aqui minha wingsuit, que tem essa... Eu amo, tá? Amo essa asinha que ela tem aqui. Acho que ela me deixa essa blusa tão, assim, poderosa, tão maravilhosa. E ainda mais nessa nova cor que Dona Insider disponibilizou, que é a Grey Cloud. Eu adoro porque essa cor aqui, ela está muito na minha cartela. Amo. Olha como combina aqui com o meu fundo, inclusive. Então, nesta nova cor, eu já postei para vocês num outro episódio a Structure, que é aquela com a golinha que é a blusa colete, mas também a wingsuit vem nessa nova cor, Grey Cloud. Tem um verde escuro também que está na minha cartela, inclusive está no meu carrinho, estou namorando ela. E para os ouvintes aqui do pod, deixarei aqui embaixo o link que vocês podem acessar para ver essa belezura aqui. Lembrando que ela é perfeita para meia estação, inclusive nesse tempinho que a gente tá, que às vezes começa o dia um pouquinho mais frio, depois esquenta, depois volta a esfriar de novo. Como ela tem esse tecido tecnológico, ela consegue fazer uma troca muito legal. Então não deixa nem quente quando tá muito calor e ela consegue manter uma temperatura quando tá frio. Eu gosto de usar ela, inclusive, colocar com segunda pele aqui por baixo. Fica uma composição bem bonita. Ai, tirando que eu fico com essa cara maravilhosa. Empresária, poderosa, linda, maravilhosa para dar tamancadas nas minhas tamanquetes. Vou deixar o link aqui embaixo de Dona Insider e também o nosso cupom que dá desconto para você com qualquer peça do site. Então, quem apoia o pod, a gente merece lá apoiar. Então, cliquem no link e vão visitar e adquirir a sua wingsuit para ficar maravilhosa também. Dito isto, para vocês verem que eu tô na pompa, linda, maravilhosa aqui, nós precisamos falar de limites porque como a gente cresce, e eu sinto isso mais da galerinha ali dos millennials, mais anos 80, 90, essa galerinha que cresceu nessa faixa, que hoje tá, se não nos 30 e poucos anos, já beirando os 30, que começam a vir essas crises do cara... me venderam que a vida bem-sucedida, girl boss, de trabalho, que eu ia ser, assim, que eu ia me reconhecer nisso, isso ia ser maravilhoso, e isso bastava. A gente conseguia deixar a família para depois, a gente conseguia se deixar para depois, a gente conseguia deixar planos e sonhos para depois, contanto que antes a gente fosse em busca desse chegar lá. O fato é que muitas pessoas estão nesse lá, e vendo que, poxa, a vista que me venderam aqui do alto dessa montanha não era bem o que eu estou vivendo. E aí começa a perceber que falta um propósito na vida, que falta olhar para si mesmo, que falta se conhecer. E assim, não entendam, eu já vou deixar bem claro, porque talvez algumas pessoas ouçam tipo, poxa, mas toda pessoa que vai chegar lá, que ela tá crescendo na carreira, que ela chegou num ponto que ela começa a ter esses questionamentos. E são pessoas que vão fazer transição de carreira ou que vão trabalhar menos? Não. Mas tem pessoas que chegam no momento que até para avançar um pouco mais, até para dar um pulo maior na carreira, até onde está, é indispensável que essa pessoa conheça a si mesmo. Porque é muito comum que quando a gente não se conhece, que quando a gente não tem experiência, que a gente ultrapasse alguns limites aceitáveis em relação a gente. Por exemplo, quando me venderam essa ideia, e na verdade ela foi comprada muito, no caso ali, pelos meus pais. Então, pais separados, a minha mãe vendia aquele, não depende de homem, porque eu dependi do seu pai e me ferrei, depois ele me trocou por outra pessoa e eu tive que me virar, tive que ir pro mercado de trabalho mais velha, com 2 filhas e tal. Então não dependa de homem, não dependa de homem, não dependa de casamento, não dependa de casamento e tal. Então você tem que trabalhar, você tem que fazer seu dinheiro, você tem que se bancar sozinho. O meu pai também, por outro lado, também vendo toda essa situação que foi criada, como ficou a minha mãe, não dependa de homem, não dependa de homem, não dependa de casamento, trabalha, estudo é tudo, trabalho é tudo, formação é tudo, você só vai ser alguém na vida se você for formada, se você tiver uma profissão, se você tiver uma boa posição no seu trabalho, enfim.
Então eu cresci, eu comprei essa ideia, falei, cara, essa é a meta da minha vida, é a ideia da minha vida e eu vou dar atenção full pra isso aqui. E nasci com essa pegada do trabalho, 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 trabalho. Quando eu fui de fato pro mercado de trabalho, e isso aconteceu depois que eu me formei, eu tinha tanto isso em mente, que veja, eu nem sabia se era isso que eu realmente queria, mas foi uma ideia que eu comprei como sendo minha. Eu peguei isso com tanto afinco que, e não me conhecendo e tendo essa ideia em mente, que eu ultrapassei muitos limites meus, pessoais, tá? Mas eu os ultrapassei nem tendo estabelecido quais eram esses limites. Por quê? Eu não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia o que eu gostava, meus inegociáveis. Eu tinha os valores básicos, não vou matar, não vou puxar o tapete de ninguém, não vou, passar perna em ninguém, não vou roubar. Pra viver em sociedade, né, galera? Isso é o mínimo. Assim, acho que são valores, acho que valor base pra todo mundo, assim, espero. Não é pra todo mundo, mas a gente espera que a pessoa tenha. Mas existem valores e existem inegociáveis na nossa vida que são únicos. Às vezes o inegociável pra mim não é o negociável pra você. Talvez o que eu não aceite, você aceita, ou você aceita com ressalvas, enfim. Mas quando a gente não sabe, a gente vai aceitando. Então eu vejo hoje, conhecendo os meus limites e os meus inegociáveis, que ali naquele momento da Andréia imatura, de uma Andréia que estava começando no mercado, que eu infringi alguns inegociáveis hoje, porque eu tava naquela toada e eu tava naquela meta de crescer, de me estabelecer, de fazer o meu nome. Pirâmide de Maslow, eu queria sobrevivência. E a sobrevivência para mim significava ser independente, eu não tinha ninguém para me bancar, então eu precisava comer, eu precisava de um teto, eu precisava me locomover, então era o básico. Para isso eu fui atrás e fui com muito afinco e fui com muita vontade e é normal, a gente vai mesmo. Só que chega um ponto que nós mesmos vamos criando algumas necessidades que talvez elas só existam na nossa cabeça. E eu coloquei necessidades na minha cabeça de ter cada vez mais dinheiro e cada vez mais posição. Cada vez mais dinheiro porque eu era fodida, quebrada na infância e adolescência e queria o luxo, queria viver bem. Ok, acho que isso é aceitável, todo mundo quer mais dinheiro, hipócrita quem falar que não quer. Mas a gente quer dinheiro para realizar sonhos, a gente quer dinheiro para experimentar coisas e tal. Mas também tinha um lado meu que eu queria cargos e posições, porque lembra que eu comprei a ideia do quanto mais posicionada, melhor, mais respeitada, com mais voz, com as pessoas vão te, vão te abrir portas, enfim. Então eu comprei essa ideia na minha cabeça e queria cada vez cargos mais altos, mais altos, mais altos, mais altos, tá? E fui conquistando, porque eu coloquei muito na minha cabeça, eu virei uma excelente mão de obra, trabalhadora e produtiva, e urgente nas coisas que eu fazia, fui com muito afinco, fui com muita vontade, mas para ser essa pessoa eu ultrapassei vários limites e posterguei alguns sonhos, desejos e vontades. Mas é preciso um nível de autoconhecimento muito grande, de você saber quais são os seus limites. Porque enquanto você não sabe, enquanto você não passa na pele, enquanto você não se infringe, você vai continuar fazendo. Então assim, eu preciso queimar minha mão no fogo para saber que aquela merda queima. Por mais que os meus pais falem enquanto criança, não põe a mão no fogo, não põe a mão no fogo, não põe a mão no fogo. Infelizmente vai ter uma hora que eu vou ter que colocar o dedinho lá pra falar, puta, isso aqui machuca mesmo, hein? Não quero mais. Limites. Coloco limites. Não vou chegar perto do fogo, não vou ficar colocando a minha mão, enfim. Então algumas coisas a gente até absorve de conselhos das outras pessoas, mas outras, infelizmente, a gente precisa passar. Só que nessa correria, que às vezes muito de nós nos colocam na gana do vou ganhar mais, de pessoas que estão se endividando e realmente precisando ganhar cada vez mais.
ou no ego da carreira, subir, é gênio, é gerente, é sênior, é coordenador, é não sei o que, é fulano 1, fulano 2, fulano 3. E o ego é um monstro que a sua fome não cessa nunca, a gente vai sempre querer mais. Chega um momento crucial na nossa vida que a gente precisa parar para falar e pensar quais são os meus limites, quais são os meus inegociáveis. Porque por muito tempo livre para mim era totalmente negociável pelo meu trabalho, totalmente. Então assim, precisa ficar mais tarde, ficava, precisa vir de sábado, ia, precisa trabalhar no domingo, trabalho. Eu dava aula no ensino EAD, na faculdade de engenharia civil, as aulas eram sexta noite, sábado, o dia inteiro, manhã, tarde, noite e domingo de manhã. Então assim, tava nem ligando, capaz, assim, me deixava para depois. Depois de ter experimentado, depois de ter visto que a escassez de sono, que o sedentarismo, que eram coisas que estavam me matando, quando eu percebi que eu comecei a ser prejudicada por isso, eu falei, opa, preciso colocar alguns limites aqui. E algumas pessoas começam a confundir o colocar limites com talvez se tornar uma pessoa vagabunda, com se tornar uma pessoa folgada, quando na verdade isso deveria ser o certo. Só que esses questionamentos, quando eles começam a vir, geralmente vêm de pessoas que estão cansadas da rotina que elas estão levando e que quando elas param por algum motivo, seja uma férias, uma licença, um momento ali que tem ela com ela mesma, ela entra em parafuso. Tipo, eu não tô produzindo. Eu tenho que estar produzindo. Eu tenho que estar sendo útil. Eu tenho que estar produzindo. Eu tenho que estar fazendo. Então, até nas próprias horas vagas dessas pessoas, elas acabam se tornando cansativas, porque elas dão cabo de arrumar coisa para fazer, porque elas têm que estar produzindo, porque elas têm que estar fazendo, porque é onde já se viu, porque ela não quer ser uma vagabunda. Conseguem entender? Se reconhecem em algumas coisas aí? Isso acontece quando eu não coloco limites. E talvez vocês realmente precisem passar por algumas situações muito ruins para descobrir que limite não quer dizer ser folgado, não quer dizer ser vagabundo. Significa se respeitar. Um dos pilares para mim, assim, eu me conheço, do autoconhecimento mesmo, me conheço, é conhecer os seus inegociáveis. Que às vezes você precisa ter ultrapassado muitas vezes para descobrir que você não quer mais estar lá. Para mim, hoje, por exemplo, é inegociável. Eu não trabalho mais aos sábados. Eu trabalhei por mais de 13 anos aos sábados. Mas eu entendi que eu precisava minimamente do meu sábado para fazer coisas para mim, para cuidar da minha casa, para cuidar de mim, até o momento de eu chegar. E hoje, se aparecer um trabalho, dizer, eu faço ali de segunda a sexta, no sábado eu não faço mais. André, mas não é minha realidade, é o trabalho que eu tenho. Eu estou citando um exemplo, tá? Estou citando um exemplo. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm a bênção de colocar alguns limites, por exemplo, no trabalho, porque infelizmente precisa estar trabalhando com o que está. Mas isso não quer dizer que a gente deva ficar confortável com o desconforto. Aquilo precisa estar latente para, vou me profissionalizar para tentar outra vaga, vou buscar outras oportunidades, vou gastar menos para depender menos deste salário, para tomar algumas atitudes para ir em busca de estabelecer limites. A maior loucura que você pode pensar é imaginar e supor
que o outro vá colocar limites para você. É loucura. Gente, é uma pura sandice achar, por exemplo, que o Maicon vai criar limites para mim. Que do nada ele vai falar assim, ai, eu vou, por exemplo, eu vou lavar essa louça aqui pra Andréia, porque ela já está fazendo mais pela casa. Quem vive com homem sabe que isso não existe, né, querido? Que você tem que pôr o limite. Ó, gata, é o seguinte, eu já limpo a casa, pelo menos a louça é tua. Porque se deixar, a gente é folgado. Se tiver alguém fazendo, a gente vai deixar essa pessoa fazendo pela gente. Isso não é ser mau caráter, isso é o ser humano. Se tem alguém fazendo, eu não preciso fazer. E se eu não preciso fazer, mais tempo pra mim. Só que o que eu vejo são pessoas que tá todo mundo olhando pra essa pessoa como ela faz, ela resolve. Porque a pessoa faz na ânsia de ser gostada, ela faz porque ela não põe limites, ela faz porque acha que fazer demais é o reconhecimento que ela vai ter. E a gente sabe que muitos cargos eles são conquistados muito mais por política do que por, né, mérito e conhecimento, né? Vamos concordar. Então, assim, o limite, querida, querido, quem dá é você. É você que vai dizer não. É você que vai falar, não, não posso. Não, não quero. O período da minha vida em que eu mais me abusei, que foi o período onde eu mais cruzei limites, onde eu não coloquei nenhuma barreira saudável, inclusive foram momentos onde eu permiti que muitas pessoas me abusassem. Amigos, família, namorados. Eu não tinha limite, imagina, eu não colocava limite pro trabalho, quiçá nas minhas relações. Eu fui abusada de todos os lados. Todos os lados. Porque eu não sabia colocar limites. Talvez, e aqui eu cito talvez, porque cada um tem o seu momento, mas você esteja passando por situações desafiadoras e difíceis, não porque, eu não posso, mas porque você não colocou limite. Porque você não disse não. Porque você não olhou e falou, chega, para, é até aqui, daqui não passa. Não vou fazer. Vai comprometer o meu horário de treino? Não vou fazer. E eu não tô falando aqui, porque infelizmente, como eu disse, não é a realidade de todos. Mas é necessário que ao longo do tempo você aprenda o que dá para negociar e o que não dá. Mas isso não vai vir do outro, isso vai vir de você. É de chegar num ambiente e ser maltratado e não aceitar. E dizer, ou virar as costas e ir embora, ou se posicionar, ou falar, ou gritar, ou berrar, caso seja necessário. Mas não engolir pelo, se eu falar, vão achar que eu sou chata. Se eu falar, vão falar que eu reclamo de tudo. Se eu me impor, as pessoas vão se assustar. Tá assustado? Tá tenso? Toma um remedinho que passa. Toma um chazinho que passa, tá? Não tem que ficar, meu Deus do céu, eu vou deixar a pessoa desconfortável. Ela que cuida do desconforto dela. Infelizmente, gente, vocês precisam entender que limites não é ser chato, não é respeito com você mesmo. Só que se você mesmo não começar a se colocar alguns limites e respeitá-los, como é que o outro vai? Se eu passo todas as pessoas por cima da minha hora de treino, então, eu cheguei lá, acabou meu trabalho, eu vou treinar. Se eu não digo não para aquela pessoa que me pede, só mais um relatóriozinho, é só hoje, e falta o treino. Se eu não digo não pro meu marido que olha e fala assim, mas vem pra casa, eu queria que você viesse aqui.
eu tenho que ir no mercado, ou a sua mãe, ou o senhor, ai, preciso que você leve tal coisa, faça tal coisa. Se você não começar a colocar limites razoáveis, ninguém vai colocar para você. E aí eu sinto te dizer, mas tu não é uma máquina. Aham. Você aí que tá nessa produtividade 1000 e fazendo e produzindo e trabalhando e ó como é produtiva, ó como é maravilhosa. Se você não coloca limite, sabe quem põe? Teu corpo. Num burnout, em cima de uma cama, infartando, surtando, ansiosa, depressiva. Porque você não soube colocar limites. O maior processo de autoconhecimento para uma pessoa é estabelecer seus limites e os seus inegociáveis. Só que para isso, eu preciso, ao passar por situações difíceis, definir que eu não quero mais passar por elas, que eu não quero mais estar nos lugares onde eu estou, que eu não quero mais estar em relacionamentos que eu estou aceitando coisas por, mas é meu amigo, mas é de sangue, é da família, ultrapassando todos os seus limites. É muito necessário que vocês façam essa revisão. Antes de cobrar o respeito do outro, o cuidado do outro, você tem colocado os limites? Você sabe quais são os seus limites? Você já parou para pensar quais são os seus limites? Porque naquela correria que eu vivia de 3 empregos e tudo mais, eu nem parava para pensar. E as horas em que eu parava e tinha um tempo livre, eu fazia questão de me ocupar com qualquer coisa para nem sequer parar para pensar nisso. Fugindo de ter conversas difíceis, mesmo que sejam conversas comigo mesmo. Mas fugindo de ter conversas difíceis, momentos desafiadores, momentos a sós, você e você mesmo, você e Deus. Fugindo. Eu tô muito ocupada, eu tô sem tempo, eu tô isso, tô aquilo, tal. E foda-se os limites. Não abaixe demais a ponto de mostrar a sua bunda. As pessoas precisam entender que elas não têm licença para fazer o que quiser com você, para te magoar o quanto quiser, para te machucar o quanto quiser. Mas esses limites precisam vir de você. Eles nunca, jamais virão do outro. Tira um tempo nesse final de semana. Analisem as coisas pelas quais vocês... processo de autoconhecimento não é só saber o que você quer, quem você é, mas principalmente o que você não é, quem você não quer ser e o que você não aceita mais, que você é intolerável. E respeitá-los e impô-los, independente de quem seja a pessoa, o lugar, o que você esteja fazendo. Eles precisam vir de você. Um beijo e até a próxima.